você pensa sobre a imortalidade? Acha que ela é possível? Ou entende que todos os seres humanos estão destinados a morrer? Talvez ela esteja mais próxima do que imaginamos, viu? Neste vídeo, vamos descobrir o que a ciência, a Bíblia e o próprio Deus têm a dizer sobre toda essa temática. Tudo bem com você? Eu sou Ivan Lima, apresento este vídeo hoje e conto com sua audiência até o final, hein? Se você não está por dentro, saiba que agora o canal Fatos Desconhecidos tem sua própria coleção de camisetas oficiais com estampas personalizadas. Vá no link da descrição ou aponte o celular para o QR Code para ser redirecionado para a Use Fatos. Quem é fã, usa fatos. Muito bem? Imortalidade. Você sabia que as águas-vivas possuem 2 estágios durante a vida? Calma, isso tem tudo a ver com a imortalidade. No primeiro estágio, elas se mantêm no fundo do mar e não se movimentam. Depois, chegam no estágio maduro e podem se reproduzir, adquirindo aquele formato mais comum para nós. Algumas espécies, no entanto, conseguem transitar entre esses estágios, voltando suas células a um estado de larva. Mas alguns animais perdem essa capacidade depois de chegarem à maturidade sexual. Bom, esse não é o caso da Furritopsis dorni. Ela é literalmente amortal, que é o estado de quem não morre, a não ser por doenças ou se for devorado. Essa água-viva consegue voltar no tempo, digamos assim, ao estágio anterior, várias vezes na vida. É como se renovasse suas células e voltasse a ser jovem. Os cientistas da Universidade de Oviedo, na Espanha, concluíram que a Turritopsis tem variações no genoma que a tornam melhor em copiar e reparar o DNA. Ela também consegue manter intactas as pontas dos cromossomos, que diminuem com o passar do tempo em outros animais. Quando está com alguma dificuldade biológica, essa água-viva volta para o seu estágio inicial e simplesmente começa sua vida de novo. Fascinante, não é? Então, é com estudos desses animais que os cientistas querem compreender mais processos que ajudem a enganar a morte. Isso pode auxiliar tanto no tratamento de doenças, como, é claro, no processo de envelhecimento. O objetivo é descobrir meios de retardá-lo, parando o embranquecimento dos cabelos, tá vendo? E a aparição de rugas, por exemplo. Talvez, quem sabe, buscar uma maneira de parar definitivamente o envelhecimento. Infelizmente, nosso corpo não tem a capacidade de se regenerar como a Turritopsis. Nossas células vão envelhecendo e, com o passar do tempo, perdemos a capacidade de produzir o nosso próprio corpo da maneira que era antes. Chega o momento em que não fazemos células epiteliais como antes, células sanguíneas, etc. Sabemos que, segundo a Bíblia, a morte e nosso envelhecimento são decorrentes do pecado. Mas será que a imortalidade é proibida pela palavra de Deus? No início, sabemos que o primeiro casal, Adão e Eva, foram criados imortais. Eles não morriam por nada, não tinham doenças e nem mesmo envelheciam. A morte só chegou para eles apenas depois que pecaram. Deus mesmo prometeu realizar essa punição em Gênesis 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. O Criador não queria dizer que morreriam imediatamente, mas sim que passariam a envelhecer e a morrer em algum momento. Começavam ali as doenças, os perigos para o corpo humano e a morte natural do corpo. Entretanto, esse estado não é eterno. O próprio Deus prometeu, no livro de Isaías, que haveria de chegar o tempo em que os humanos voltariam a evitar a morte. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos,
e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Isaías 25:8. Como podemos ver, chegará o momento em que a morte será completamente tragada e todo o choro de tristeza dos seres humanos será consolado. Como será que viria esse fim da morte? Alguns pensam que Deus pode acabar com esse mal, não de forma milagrosa, mas de maneira natural. Nem sempre o Criador age explicitamente, e sim de forma implícita, através de várias coisas comuns do dia a dia. Então, nada impede que Deus haja através da ciência para trazer o fim do envelhecimento e da morte. Além dos estudos da água viva imortal, vários métodos para atingir esse objetivo já foram pensados. O nosso processo de envelhecimento está no DNA, e os cientistas pensam ser possível reprogramar o processo com uma ferramenta genética. Com algum gene especial, quem sabe da própria água viva, esperam mudar as regras pelas quais o corpo humano opera. Isso deveria estender o máximo de números de nossas divisões celulares e garantir uma vida maior. No entanto, ainda há muito que ser desenvolvido nessa área até que esse avanço ocorra. Outro método envolve a utilização de células-tronco, que seriam como uma cura para o envelhecimento. Elas possuem capacidade de recompor tecidos danificados e, por isso, poderiam ajudar a combater tal processo. Um tratamento feito com elas seria capaz de prolongar significativamente a performance do corpo humano. De fato, dificilmente faria com que você vivesse para sempre, mas com certeza retardaria as consequências do passar dos anos. Como elas reconstroem qualquer estrutura, colocando-as no lugar de células velhas ou mortas, seria possível manter a saúde humana por um período maior de tempo. Se você quiser uma solução mais imediata, talvez a principal alternativa seja congelar o próprio corpo até que chegue o tempo em que os cientistas tenham descoberto o segredo da vida eterna. O congelamento interromperia a necrose dos tecidos e deixaria as células cerebrais intactas. O problema é que congelar o corpo humano faz com que os processos internos parem, e isso pode gerar graves consequências. Esse procedimento também tem como problema o alto custo. É preciso um container para abrigar o corpo do paciente. Já o sangue precisaria ser substituído por uma substância protetora especial chamada de crioprotetora. Ela protegeria os tecidos do congelamento total. Com a ajuda de dióxido de carbono sólido, o corpo é resfriado suavemente até adquirir a temperatura desejada. O corpo seria coberto por nitrogênio líquido e armazenado a uma temperatura de 196 graus Celsius, abaixo de zero. Parece ser uma ideia promissora para esperar até o dia em que existirá a imortalidade. Porém, ainda vai demorar para que essa alternativa seja barata ou, no mínimo, possível de ser colocada em prática. Uma última opção seria deixar o corpo ir, mas preservar a mente. Com a ajuda da neurociência e seus avanços, no futuro talvez seja possível transferir a consciência humana para um novo recipiente. O destino pode ser 3: outro corpo humano, um clone ou um ciborgue. Ao ser colocado em outro corpo, teria o benefício de já ser um organismo em funcionamento. Contudo, ali já viveria outra pessoa, então isso poderia dar problemas. Quanto à clonagem, parece ser uma opção muito plausível e promissora. Porém, a tecnologia da clonagem é difícil e requer intensas pesquisas. Além de ser cara, envolve questões éticas complexas que contribuem para uma visão negativa da técnica por parte da sociedade e da comunidade científica. Que tal um ciborgue? Seria o recipiente que precisaria de mais avanços para suportar uma inteligência humana. O que temos hoje são próteses robóticas e coisas do tipo. Implantes não são tão caros assim, mas ainda estão longe de formar um novo corpo completo e funcional. O que percebemos é que a ciência ainda está um tanto quanto longe de chegar na
amortalidade. Sim, amortalidade e não imortalidade. Isso porque, mesmo com essas técnicas, os seres humanos ainda poderiam morrer de doenças, de acidentes ou coisas do tipo. A completa imortalidade, a extinção da morte por definitivo, nem chegou a ser pensada pela ciência. Além disso, caso as pessoas realmente deixassem de morrer, ainda haveria o problema daqueles que já morreram. Ou seja, não haveria o fim completo da morte. As várias pessoas que já morreram seriam tristes lembranças dessa doença da humanidade. Porém, essa é uma questão ainda defendida pelo cristianismo. Deus prometeu no livro de Isaías que a morte seria definitivamente encerrada. Na verdade, a solução mais bíblica para isso é Jesus Cristo, que venceu a morte aqui na terra. Ele ressuscitou e, consequentemente, salvou da morte aqueles que creem nele. Estes ainda podem morrer fisicamente, mas herdaram a vida eterna espiritual. Como está escrito em algumas passagens do Antigo Testamento e também no livro do Apocalipse, o cristianismo afirma que haverá a ressurreição dos mortos no dia do juízo. Quando Cristo retornar, todos serão julgados, tanto os vivos quanto os mortos, que serão ressuscitados. Depois do julgamento, aí sim o Criador criará o novo céu e a nova terra, onde não mais haverá dor ou doença. Ou seja, finalmente chegará o fim da morte. Aqueles que forem de Cristo reinarão com ele. Já os que o rejeitaram sofrerão a condenação eterna. Nem mesmo o alívio da morte chegará para eles. É uma explicação mais escatológica, mas também condizente com os versículos da Bíblia. O que você acha disso tudo? Um dia a humanidade vai conseguir a imortalidade? Quais seriam os pontos negativos de viver para sempre, na sua opinião? Comente aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vejo você na próxima. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau!